Parte significativa dos brasileiros ainda não tem o hábito de poupar. E guardar dinheiro num período de recessão econômica fica ainda mais difícil. Foi por isso que 75% dos brasileiros não conseguiram poupar nada no mês de agosto. Em tempos de crise, a palavra de ordem é poupar. Mas quando existe a falta de renda e o cenário é de grandes taxas de desemprego, fica ainda mais difícil de o brasileiro guardar algum dinheiro. Um indicador do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, mostrou que 75% dos brasileiros não pouparam nenhum dinheiro no mês de agosto. A maior parte dos entrevistados disse que o motivo para não guardar foi o dinheiro pouco, por causa dos baixos salários e muitas contas para pagar. Teve quem dissesse que não poupou nada no mês passado porque não tem renda mesmo. E para uma outra parcela dos entrevistados, o dinheiro foi embora porque aconteceram alguns imprevistos e o que poderia ir para a poupança foi gasto. Essa realidade foi diferente para os brasileiros das classes A e B. Nestas, a proporção de poupadores foi maior, chegou a 38%. Já a quantidade de poupadores observada nas classes C, D e E foi inferior, com 14%. Um ponto positivo que a pesquisa do SPC mostrou é que, mesmo com dinheiro curto, 33% dos brasileiros têm o hábito de poupar, sendo que 6% reservam sempre o mesmo valor e 28% poupam o que sobra do orçamento. Entre os que fazem o pé de meia, guardar dinheiro para se proteger nos momentos de imprevistos é a primeira motivação. Depois vem a realização de um sonho, fazer aquela viagem e reservar algum valor para o caso de ficar desempregado. Apenas 11% se preocupam com a aposentadoria. E a gente conversa agora sobre esse assunto, sobre a poupança ou a falta da poupança nos brasileiros, com José Vignoli. Ele é educador financeiro do SPC Brasil, do site Meu Bolso Feliz. Vignoli, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui. Boa noite. Boa noite a todos os amigos da Novo Tempo. Vignoli, o SPC Brasil mostra sempre como é que está a situação de poupança do brasileiro. Mais uma vez a gente vê esse resultado que não é bom. Mais de 70%, 75% dos entrevistados disseram que em agosto não conseguiram guardar dinheiro nenhum. E a culpa apontada pela maioria é a situação atual. Falta de emprego, salários em baixa, quer dizer, essa situação continua sendo a principal. Eu diria que a falta de emprego é uma justificativa, mas para os demais eu acredito que estejam necessitando de uma revisão dos seus gastos, porque provavelmente estão gastando mais do que podem. As pessoas se acostumaram a um nível de vida que hoje não corresponde à realidade. Então, é hora de mudar um pouco os hábitos e não esperar sobrar, o que é muito comum, e sim reservar algum dinheiro por mês para ser guardado, seja ele pouco ou muito. Isso é interessante, porque dentro daqueles que costumam guardar algum dinheiro, a pesquisa mostrou que 33% da população tem esse costume normalmente, mas boa parte desses só poupam daquilo que sobra. Esse é um comportamento errôneo? É um comportamento errôneo porque demonstra que a pessoa não tem um planejamento. E se nós formos esperar sobrar, dificilmente isso vai acontecer. Então, o ideal é que a pessoa já reserve uma quantia todo mês para ser guardada. Eventualmente, essa quantia pode ser utilizada por outro motivo emergencial, mas que ela tenha a habitualidade de guardar. Nós temos aí esse índice mensalmente e esperamos que ele comece a crescer em algum momento. Tudo isso faz parte da educação financeira. As pessoas precisam se planejar melhor e acreditar que o futuro um dia vai chegar. Uma outra explicação, Vignoli, que muita gente dá quando essas pesquisas são feitas e se pergunta, e aí, você poupa ou não, é dizer o seguinte: a minha renda é pequena demais para poupar. Dá para poupar mesmo ganhando pouco? O ideal nessas situações é que você tenha como modelo a sua renda. Então, óbvio que todo mundo quer ser milionário, mas nem todos conseguem chegar a esse objetivo.
Mas, se você tiver como base a sua renda e você conseguir aos poucos ir montando uma reserva que represente meio mês de salário, um mês de salário, mais os juros das aplicações, você vai ver que durante o tempo e ao passar dos anos, você vai conseguir fazer uma reserva que representa múltiplos da sua renda. Então, o interessante é que você tenha guardado 3 meses de salário, 4 meses, e depois de alguns anos, você terá anos de salários guardados. As pessoas, muitas vezes, elas veem um valor pequeno, guardado, e acabam gastando isso em outras coisas. É importante que se tenha a regularidade da poupança. E você não forma uma poupança em um mês, Hélio. São anos e anos de muito esforço para alcançar a tranquilidade em algum momento. Deixa eu falar sobre um outro assunto aqui, Vignoli, com você, porque a gente vai mostrar daqui a pouco que a inadimplência no Brasil caiu pela 6ª vez seguida. Esse é um bom resultado agora? Indica melhora do consciente popular? Ou será que só está melhorando porque estava realmente muito ruim essa taxa? O índice de inadimplência está melhorando porque, na verdade, os bancos reduziram o crédito, então as pessoas estão tomando menos crédito e estão fazendo um esforço para quitar as suas dívidas. Então, a partir do momento que o crédito não cresce e que as pessoas vão, de alguma forma, quitando as suas dívidas, os resultados da queda de inadimplência aparecem. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam voltando a consumir, por exemplo. Ainda vai demorar para a economia girar da forma que nós esperamos. Mas, de alguma forma, não deixa de ser um bom número, porque as pessoas estão tentando limpar o nome, estão tentando resolver as suas pendências financeiras para zerar as suas contas. Eu espero que essa crise, essa situação, seja, de certa forma, educacional. Ou seja, que as pessoas, quando a economia voltar a girar, elas não voltem a repetir o mesmo erro do passado recente, que foi utilizar muito crédito e não criar nenhuma reserva, nenhuma poupança. Muito bem, obrigado, Vignoli, pela sua participação com a gente outra vez aqui. Uma boa noite e bom trabalho para você. Para todos nós, muito obrigado. Muito obrigado, Vignoli.